Olá, bom dia. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. A Pfizer entrega hoje mais 1.800.000 doses da vacina ao Brasil. Os lotes chegam à tarde e à noite pelo Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. A farmacêutica americana Pfizer entrega ao Brasil mais 2 remessas da vacina. Os lotes fazem parte da mega operação que prevê 17 milhões de doses até 22 de agosto. No total, 17 voos devem sair de Miami, nos Estados Unidos, com destino ao Aeroporto Internacional de Viracopos, na Grande São Paulo. Os lotes foram divididos em 2 voos, um com cerca de 1 milhão de doses e outro com mais de 780 mil imunizantes. Até agora, a empresa já entregou 37 lotes ao Brasil, totalizando mais de 32 milhões de 200 milhões de imunizantes contratados pelo governo federal. A farmacêutica prevê, entre o final de agosto e setembro, a entrega de quase 52 milhões e meio de doses que fazem parte do primeiro acordo com o governo federal com a disponibilização de 100 milhões de vacinas até o final do terceiro trimestre de 2021. O Instituto Adolfo Lutz garantiu que a variante Delta da Covid-19 já representa 23% dos casos registrados aqui na Grande São Paulo. Desde o início da pandemia, as variantes do coronavírus competem entre si. E no Brasil, a gama se tornou dominante porque é mais transmissível e acaba ocupando todos os hospedeiros disponíveis. Com isso, havia a expectativa de que ela poderia impedir ou desacelerar o avanço da variante Delta. Mas um relatório produzido pelo Instituto Adolfo Lutz revelou que a Delta está crescendo. A variante atingiu 23,5% dos casos na Grande São Paulo. Em menos de um mês após a identificação do primeiro caso de Delta na capital paulista, que foi reportado no dia 5 de julho, a variante conseguiu se espalhar rapidamente e já responde por 1 em cada 4 infecções por coronavírus na cidade de São Paulo. A Delta é considerada a mais transmissível de todas as identificadas até hoje. Além disso, a cepa se reproduz mais facilmente e os infectados apresentam alta carga viral até 1.260 vezes maior do que com outras variantes. As vacinas oferecem proteção de cerca de 90% contra a Covid grave, mas não impedem que a Delta se espalhe, pois pessoas imunizadas também podem pegar e transmitir o vírus. Por isso, segue obrigatório o uso de máscara, álcool em gel, o distanciamento de 1 metro e o veto a aglomerações. As internações de idosos com mais de 80 anos por Covid-19 aumentaram em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Essa é a primeira alta de internações nessa faixa etária desde março. Um monitoramento feito pela Fundação Oswaldo Cruz revelou que as internações de pessoas com mais de 80 anos por Covid nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro cresceram no começo de julho, pela primeira vez desde o fim de março. Além disso, no Rio também foi observado um aumento de internações de idosos entre 60 e 79 anos. Em São Paulo, as projeções mostram que internações de pessoas na faixa etária acima de 80 anos aumentaram em torno de 48% entre o fim de junho e o fim de julho, passando de 666 para 985 pessoas. A situação é ainda pior no Rio de Janeiro, alta de 89%, com as internações indo de 315 para 595. E no estado fluminense, o aumento verificado começa a atingir as faixas dos 60 e 70 anos. Mas apesar desse cenário nas internações, não houve aumento de óbitos nos 2 estados. Segundo pesquisadores, além da transmissão comunitária elevada, uma das hipóteses para isto pode estar associada à queda da imunidade conferida pela Coronavac, vacina aplicada na grande maioria dos idosos no começo da campanha. Estudos na China e no Chile apontaram para uma redução no nível de anticorpos após 6 meses em indivíduos que receberam esse imunizante. Mudando um pouco de assunto, os preços dos imóveis residenciais tiveram a maior alta em 7 anos. No acumulado do ano, o avanço é de quase 3%. Os imóveis residenciais ficaram mais caros para a venda. Segundo o índice Fipzap, o preço subiu 0,64% em julho. Essa foi a maior variação mensal desde agosto de 2014. Mas a alta em julho deve ficar abaixo do avanço projetado para a inflação oficial. Segundo o boletim Focus do Banco Central, a inflação deve ter subido 0,94% no mês passado.
Em julho, 15 das 16 capitais monitoradas pelo índice Fipzap tiveram alta no preço médio de venda dos imóveis. Os maiores aumentos foram observados em Vitória, Curitiba e Goiânia. No ano passado, os preços dos imóveis residenciais avançaram 2,82%, abaixo da inflação esperada para o período. No acumulado em 12 meses, o índice tem alta de 5,13%, enquanto a expectativa para a inflação também é maior. Entre as capitais, o levantamento mostrou que o preço do metro quadrado ficou mais caro em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Brasília. Para encerrar essa edição, um robô criado em uma universidade americana conseguiu concluir um trajeto de 5 quilômetros com a ajuda de inteligência artificial. Agora ele poderá ser usado para entregar encomendas ou ajudar pessoas em casa. Vamos ver? Como anda o seu preparo físico? Você conseguiria correr 5 quilômetros em pouco mais de 53 minutos? Se a resposta for não, saiba que um robô chamado Cassie, desenvolvido na Oregon State University, nos Estados Unidos, já é capaz de fazer isso, e muito mais com apenas uma carga de bateria e sem um ser humano por perto. A Cassie é o primeiro robô bípede a usar um sistema de aprendizagem de máquina para controlar os seus próprios movimentos em terrenos ao ar livre. Ela aprendeu a correr sozinha, utilizando um algoritmo de aprendizado de reforço profundo que permite fazer ajustes finos para manter o equilíbrio ou mudar o trajeto em tempo real. Segundo Yash Godse, coautor do projeto, o aprendizado por reforço profundo é um método poderoso de inteligência artificial que desenvolve habilidades complexas, como correr, pular, subir ou descer escadas, sem prejudicar a velocidade do robô e a eficiência dos movimentos contínuos. Um dos principais problemas dos robôs de duas pernas é que eles são menos estáveis quando comparados aos boots quadrúpedes, muito mais difíceis de serem derrubados com um simples empurrão. Para vencer esse obstáculo, a equipe de Oregon criou um algoritmo que se adapta conforme a mudança de posição. Esse sistema faz com que a Cassie possa realizar ajustes infinitos em sua estrutura corporal, com o objetivo de permanecer em pé enquanto se movimenta. Como a corrida requer equilíbrio constante e variado, o robô consegue adequar a velocidade da marcha e a intensidade do esforço necessário de maneira muito mais eficiente e segura. E essa edição fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Eu volto às 11 da manhã com informações sobre vacinação com o Kleber Werneck. É daqui a pouquinho, você não pode perder e eu espero você. Até mais!